Olá a todos, está no ar mais uma edição do APAMPESP Informa e no programa de hoje a gente vai bater um papo com o nosso advogado, Dr. Felipe Barreto. Ele integra o departamento jurídico da APAMPESP e com o Dr. Felipe Barreto nós vamos bater um papo sobre a questão do reajuste concedido agora pelo governador do estado no formato de abono. No dia 11 de abril, o governador anunciou aí um reajuste para poder tentar equiparar o salário dos servidores que ainda recebem abaixo do peso do magistério a se adequar ao piso, mas ainda não anunciou qualquer tipo de reajuste para todos os servidores e para todas as categorias. A questão é que a data base salarial começa no dia 1º de março, e a gente tem uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa em 2006, e tem o artigo 37 da Constituição Federal que obriga que os entes federativos realizem, no mínimo, a recomposição da inflação de cada período inflacionário. Em 2024, esse índice foi de 4,83%. E até agora, o governador nem tocou no assunto. Os servidores do judiciário vão receber 5% de reajuste. Os servidores do executivo, até agora, mais uma vez, nada. Para a gente poder conversar sobre essa questão, esclarecer o que é reajuste de fato, o que não é, o que é o abono, como funciona, como está a questão do piso, eu convido o Dr. Felipe Barreto. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado. Doutor Felipe, então explica para a gente em que consiste esse decreto que foi apresentado aí no dia 11 de abril pelo governador do estado, concedendo aí um reajuste no formato de abono, e por que a gente não pode considerar que isso seja um reajuste de fato, ainda que essa concessão de reajuste no formato de abono se estenda aos aposentados. Certo. Bom, esse decreto que foi publicado em abril do presente ano é o mesmo método que o governador do estado pratica desde 2018, através do pagamento de um abono complementar. E nós sabemos que, na verdade, deveria ter sido pago com a incorporação no salário base, né? O que, consequentemente, repercutiria em toda a carreira desse servidor. Contudo, o Estado, através do governo do Estado de São Paulo, ele paga esse abono, este complemento de piso, desta forma. E a consequência disso é que não há a repercussão em toda a carreira, em adicionais temporais, enfim, no conjunto remuneratório desse servidor. O que sabemos é que é um reajuste de 6,27%, o que ocorreu nos anos anteriores, através da portaria do MEC e do Ministério da Fazenda, como ocorre. O pagamento ele será retroativo a janeiro, ele cabe aos servidores inativos com a paridade, e não temos ainda uma data própria deste pagamento. O que nós observamos, por exemplo, é que no decreto do ano anterior, ele foi concedido em julho e já pago no mês seguinte. Então, a ideia é de que, caso não venha em uma folha suplementar no presente mês, ele seja pago nos meses seguintes, né, com observância para o próximo mês. Doutor Felipe, esse decreto ele também tem uma pegadinha, porque ele incide, ainda que ainda é um valor pequeno, e aí mesmo assim ele ainda incide sobre a questão sobre o IANSP e sobre o desconto previdenciário, não é isso? Sobre esse valor. Isso, exatamente. É engraçado e preocupante, porque ele não incide, ele não repercute na carreira, mas quando se trata de descontos, ele se mostra presente. Me refiro ao IANSP e também à contribuição previdenciária. Lembrando já, você associado, que venha observar uma contribuição previdenciária em seu benefício, seja aposentadoria ou pensão por morte, só haverá incidência caso o seu total de vencimentos exceda o teto do regime geral de 2025.
Doutor Felipe, vamos então mostrar alguns valores para o pessoal poder entender como de fato será essa questão desse reajuste aí no formato de abono, para que o pessoal possa entender um pouco melhor e compreender que nem todos irão ter acesso, terão direito a esse valor que foi divulgado no decreto mais recente do governador. Vamos lá? Ok. Bom, aqui nós vemos a publicação do decreto, com a data, o seu número, já surtindo efeitos, e nós temos, no corpo do decreto, os valores respectivos à jornada de trabalho, né? Então, aquele servidor que tenha se aposentado com 40 horas semanais, ou seja, em jornada integral, ele receberá o valor máximo de R$ 4.867,77. Por sua vez, aquele servidor que tenha se aposentado com 30 horas semanais receberá o valor de R$ 3.650,83. O servidor com jornada inicial de 24 horas, R$ 2.920,66. E, por fim, aquele servidor com 12 horas de aposentação receberá R$ 1.460,33. Esse valor, para chegar até a média, há necessidade da soma de salário base, de carga suplementar, seu caso, através de um cálculo específico, e também o valor a se alcançar com o abono complementar, de acordo com a jornada de trabalho do respectivo servidor. Então, esclarecendo esse ponto, a gente tem, supondo que você seja um servidor aposentado com o índice aqui que ele fala é 4.867,77 referente a 40 horas semanais. Ou seja, se você tem uma aposentadoria de 4.900, por exemplo, você não vai ser contemplado com nada. Zero vezes zero. É isso mesmo. Exatamente. Quem atinge o piso ou excede, não há que se falar em reajuste para esse servidor. Da mesma forma, se você tem 30 horas semanais, 3.650, se você receber um centavo a mais do que isso, você também não está contemplado nessa equiparação com o piso nacional do magistério, que teve aí um reajuste de 6,27%. Exatamente, se Correto? aplica a todos. Doutor Felipe, muito obrigado por esse esclarecimento. E aí a gente vai aproveitar o que estamos aqui batendo um papo para falar sobre um outro assunto que também está em voga, que é a questão dos precatórios. A fila dos precatórios, aí a PGE anunciou um pagamento com um deságio de 20%, que significa que quem decidir vender o seu precatório para o Estado vai, em vez de receber o valor integral, pode receber esse precatório mais rápido, pode receber 80% desse valor. Então, doutor Felipe, explica para a gente como é que funciona essa questão do deságio, quantos escritórios de advocacia costumam cobrar em média, costumam pagar para as pessoas, qual é o prazo que as pessoas, se elas venderem para o Estado, qual é o prazo em que elas geralmente vão receber e como é que elas podem fazer para poder acionar o jurídico da Pampesp para poder recorrer a esse recurso. Certo. Aqui na tela, eu coloquei para elucidar o nosso encontro, que houve a publicação de um decreto bem recente, 22 de janeiro do presente ano, que trata justamente da questão da venda de precatórios. E o que me é interessante é que nós estamos vendendo um crédito devido pelo Estado para o próprio Estado, não é? Para o próprio devedor. O que me parece, a depender da época em que esse precatório ele foi posto em fila de pagamento, em que ele foi colocado em juízo, em fila, que há a possibilidade de procedermos à venda, não é? Diretamente na própria PGE. E aqui no artigo 5 do decreto, eu mostro para vocês os descontos que haverão. Então, quanto mais antigo esse precatório, menor o desconto.
quanto mais recente, maior o desconto, né? É limitado aqui a 2022 e os que vierem nos anos seguintes até 2015, né, que é o menor desconto possível. Mesmo que haja esse deságio aplicado na oferta dos precatórios, eu considero que a venda seja mais interessante para o nosso associado fazê-la diretamente com o Estado do que com um particular. Não me refiro somente a valores, mas também à segurança jurídica. E, doutor Felipe, neste caso, só para a gente poder exemplificar, se você tem um precatório que é de antes de 2015, de forma geral, para todos que têm precatórios a receber, se puder esperar, a melhor das recomendações é espere para receber um direito que é seu integralmente. Mas cada um sabe como dói o bolso. Então, se você de fato precisa desse dinheiro com relativa urgência, então tem essa possibilidade aí de você poder vender para o próprio Estado, que é quem está te devendo esse dinheiro, com valores, com condições melhores do que se você vendesse para um escritório de advocacia, por exemplo. Tem gente que tinha 100 mil, por exemplo, para receber, e se você vende para um escritório de advocacia, você recebe aí 40 mil. Então, você perde mais da metade desse valor. Então, o Estado está aí com uma oferta que se você tiver 100 e for diante de 2015, por exemplo, você recebe 80. E aí é progressivo, tem aí as datas, quanto mais recente o precatório, um pouco maior é esse deságio, mas ainda assim é mais vantajoso. E a nossa orientação é que você procure, se você quer ter acesso a esse tipo de recurso, a esse tipo de procedimento e vender esse precatório para a PGE, você entre em contato com o nosso departamento jurídico e a gente vai poder te dar toda a orientação completa sobre como ter direito e acesso a este recurso. E qual é o prazo, doutor Felipe, que o Estado tem pago? Olha, pelo que está posto no decreto, é de 90 dias para exame, né? Então, aquele servidor, aquele credor que possua um precatório em fila, considere a questão da época em que esse precatório foi posto em fila e verifique o prazo provável de resposta da PGE. E deve-se observar também que esse valor será também descontado os honorários do advogado naquele percentual que foi tratado no contrato durante a propositura da demanda. Então é isso aí, preciso estar atento a cada um desses números. E para a gente poder ir para mais um ponto aqui do nosso bate-papo, doutor Felipe, a Pampesp agora tem duas ações muito importantes que contemplam um número expressivo aí de associados que podem acessar uma ação que está sendo impetrada. São duas ações que estão sendo impetradas pela Pampesp. Então, assim, se você é associado da Pampesp e ainda não entrou com nenhuma delas, entre em contato com o nosso departamento jurídico para poder dar entrada nas suas ações através das nossas regionais, através da regional mais perto de você, elas podem te auxiliar a acessar estas ações, que o doutor Felipe vai nos explicar. São duas ações importantíssimas. E se você é professor aposentado e ainda não é associado da Pampesp, então se associe para poder dar entrada nessas duas ações. Doutor Felipe, por gentileza, explica para a gente quais são essas ações, como elas funcionam e etc. Bom, começando falando a respeito da primeira ação, em virtude de falarmos hoje sobre complemento de piso, a primeira ação, ela diz respeito à repercussão do próprio complemento de piso em adicionais temporais. Seria a inclusão da base de cálculo destes adicionais, né, no complemento de piso. Então, o que observamos é que quando há a publicação deste decreto com esse complemento, ele não está repercutindo devidamente na carreira. Então, para tentar reparar essa situação, existe essa possibilidade de ação e que traz um valor a ser apostilado em olerite de quinquênio e de sexta parte e também de valores retroativos, né, considerando essa base de cálculo do complemento de piso retroativo a 5 anos. E a segunda ação é para aquele servidor inativo, aposentado ou pensionista, que tenha alguma das doenças elencadas na lei que condicionem a sua possibilidade de isenção. Alguns exemplos de doenças são o câncer, a tuberculose, a alienação mental,
neoplasia, cegueira, paralisias, doença de coração grave, rins, Parkinson e mais algumas doenças neste rol. Tá? Então, aquele servidor que possua alguma dessas doenças, curadas ou não, há a possibilidade do ingresso direto com a ação, sem a necessidade, portanto, de perícia ou de requerimento administrativo prévio ante a São Paulo Previdência. Então, isso aí são duas ações importantíssimas e muito relevantes que a Pampes está disponibilizando para quem é associado. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com as nossas regionais. Elas estão orientadas a te oferecer o melhor atendimento possível e se precisar de mais informações complementares, o nosso departamento jurídico também pode te orientar de forma perfeita. Doutor Felipe, muito obrigado pelos esclarecimentos e queria agradecer pelo bate-papo aqui no nosso Pampes Informa e até o próximo encontro. Muito obrigado, até a próxima.